Salve meus queridos, aqui é o Claudio Casimito Vulgo Nobre, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje um vídeo um pouco diferente, hoje a gente vai bater um papo, até porque eu tenho visto muita gente conhecida tendo alguns problemas em relação não somente ao mercado de jogos Play to Earn, mas também com a questão de criptomoedas. Então vamos bater um papo que eu acho que tem muita coisa aqui pra gente analisar, até porque eu quero passar um pouquinho para vocês do que eu tenho feito como experiência própria para vocês evitarem perder um pouco de dinheiro e até mesmo para vocês também analisarem se esse é um mercado para vocês. Então vamos ter uma conversinha séria pra gente poder analisar isso com calma. Então fica comigo que eu vou passar algumas dicas interessantes e quem sabe você pode até tentar tirar um dinheiro com essas dicas que eu vou passar para vocês. Então, meus queridos, vendo que tem muita gente perdendo dinheiro com jogos Play to Earn, eu vi que tem tido alguns problemas bem sérios que a galera tá reclamando, que, por exemplo, os projetos não estão durando, muitas das vezes a entrada é alta e não consegue recuperar o investimento feito. Então, com base nisso, eu tenho aqui algumas dicas que eu quero até passar para vocês, que são algumas coisas que eu mesmo sigo, até mesmo para poder evitar que eu perca dinheiro no consolidado, vamos dizer assim. Claro que vai ter projeto que você vai perder, não dá para ganhar todas. Mas no final, quando você for bater o teu resultado mensal, para evitar que você fique no negativo. Então a primeira coisa que eu posso falar para vocês é: entende o mercado financeiro. Assim, conhecer as diferentes modalidades que podem ter, que na verdade existem já há um bom tempo para você poder ganhar dinheiro, são diversas. Então, assim, é claro que a gente inclui o mercado de cripto na renda variável, mas assim, você tem que entender que também existem formas tradicionais de você poder investir. Por exemplo, mercado de câmbio, para você poder comprar moedas e apostar no crescimento delas, mercado futuro, mercado de opções. São diferentes mercados que você pode atuar, tanto na renda variável quanto também na renda fixa. Mas é interessante você identificar primeiro o seu perfil para você ver de fato se esse é um mercado para você. Tem muita gente que eu vi começar a investir no mercado de Play to Earn. Isso é um mercado de alto risco e eu considero mais arriscado até mesmo do que esses investimentos que eu já passei para vocês, que são os mais tradicionais, de bolsa de valores, mercado de opções e assim sucessivamente. Então primeiro identifica o teu perfil. Eu acho que perfil de investidor é muito importante. Qualquer busca que você fizer no Google, por exemplo, de qual é o meu perfil de investidor, você vai encontrar centenas de corretoras oferecendo para você como você faz esse perfil. É bem rapidinho, não toma muito seu tempo e vai te ajudar até mesmo a ver se esse é um tipo de modalidade para você poder investir, porque não adianta nada, por exemplo, você ganhar um salário de estagiário, sei lá, tá ganhando 800, 900 reais e querer tentar a sorte em alto risco, esquecer totalmente de guardar sua grana. Então assim, esse é o momento de você fazer uma reserva de emergência. Você tem que começar, se sobrar alguma coisa no mês para você, você tem que começar a guardar uma grana para uma necessidade ou uma emergência que possa aparecer. Essa é a reserva de emergência. É você ter um valor para determinado número de meses do seu custo de vida e que ele esteja guardado em uma aplicação, vamos dizer assim, mais conservadora e que você consiga tornar ele que você consiga basicamente sacar ele, tornar a liquidez dele praticamente instantânea. Um grande exemplo disso é a poupança. A poupança não é um investimento para você considerar que é o melhor, principalmente na renda fixa. Mas você pode fazer o quê? Você pode deixar uma parte na poupança e outra parte, por exemplo, num CDB de liquidez diária. Eu até posso fazer um vídeo depois explicando para vocês algumas dessas modalidades, se vocês tiverem interesse. Mas é uma opção que você pode, por exemplo, sacar quase que imediatamente. A poupança, se você for no banco, você consegue sacar o que você precisa, ou até mesmo no seu aplicativo. E um CDB de liquidez diária, se você solicitar o valor que está lá aplicado, no dia seguinte você já consegue sacar sem nenhum problema. Se for um dia que o mercado ainda está aberto, então você pode fazer a solicitação e até mesmo no mesmo dia essa grana já está na tua conta. Então assim, esse é um primeiro passo que eu acho que é muito interessante você ter em mente, porque não adianta nada você apostar tudo, sei lá, em algum jogo que tá rolando e aí o jogo quebra. E aí como é que fica? Outro ponto que eu acho muito importante é não vá com a multidão. Eu acho que é importante você ter uma independência na questão de você analisar um projeto. Você não adianta você ir em onda de stream ou então em projeto que já está no hype da galera. Muitas das vezes você vai entrar no projeto, ele já pode estar no meio ou até mesmo já pode estar perto já de começar uma onda de saques e consequentemente o drop da moeda. Então a gente sabe que a maioria dos jogos até aqui
não tem apresentado grandes projetos de economias sustentáveis. É claro que tem projetos que ainda estão vivos aí há um bom tempo. Um exemplo disso aí é o próprio Pegaxi, o Rollercoin, que são projetos que eu já vou falar com vocês que são projetos que ainda estão me dando algum dinheiro. Então, assim, são projetos que no longo prazo eles estão dando certo, vamos dizer assim. Eu acho que no mundo de NFTs, qualquer coisa que passe dos 3, 4 meses já pode se dizer que é um longo prazo, na minha humilde opinião. Então pode ser interessante você ter isso em mente. Não vai com o hype da galera. Muitas das vezes a galera, quando já tá hypando o projeto, ele já tá basicamente já bem avançado e você tá entrando no meio dessa loucura. E também evite ir somente na onda de streamers. Vai, analisa o projeto, vê se tá de acordo com coisas que você quer, que você acha que é interessante, até mesmo em análise de tokens. Os próprios tokens, tem tokens aí que você pode entrar num projeto. Às vezes o token nem tem uma função de fato, mas a especulação no mercado está tão grande que o token dispara. Então você tem que analisar de acordo com esse cenário. Se por um acaso você está vendo muita notícia sobre o token, é sinal que você já pode estar pegando ele no meio da onda de crescimento e você pode até mesmo sofrer quando a moeda tiver uma queda, quando ocorrer a liquidação no mercado. Então, assim, o mercado de cripto, ele é um mercado que, de certa forma, você tem basicamente um alto nível de aposta. A aposta é necessária às vezes. Você tá apostando, você tá botando a sua confiança que aquele projeto vai para frente. Se ele tem alguma função, se no longo prazo ele tem um projeto muito bacana, você pode estar apostando naquele projeto. Mas isso não quer dizer que você precise ir à falência. Então, diversificar o teu investimento é muito importante. Entender que o mercado é cíclico, ele tem seus altos e baixos. Então, não adianta nada você ficar apostando em algo que você acha que vai para frente, só que você entrar, por exemplo, num momento desse, como o mercado como um todo está tendo queda, e aí você entrou, viu essa queda que o mercado teve e você liquida a sua posição. Se você acredita que o projeto tem um futuro, tanto em médio quanto longo prazo, mantém sua posição. E é claro, é aí que é importante você estar diversificado. Se você tiver uma parte que você pode deixar separado para você cobrir algum gasto que você tenha de emergência, você não vai ter que ficar tirando grana já tendo prejuízo, por exemplo, em mercado cripto. Um grande exemplo disso é o próprio Binary. O Binary a gente viu que ele teve uma alta repentinamente aí, teve algumas atualizações que a galera ficou bem hypada novamente. Só que se você olhar o Binary, ele teve o boom dele quando os jogos estavam fazendo muito sucesso lá, quando mais ou menos em setembro do ano passado até dezembro, finalzinho de dezembro, tivemos aí uma alta ainda. Foi até quando ele entrou na própria Binance, foi listado lá. Então o Binary chegou na casa dos $200 aí com facilidade, e depois a gente viu a queda junto com o mercado como um todo. A gente viu que ele chegou a bater os seus $22, olha só. Não, chegou até menos, chegou a bater $15. Então agora a moeda já voltou para tá quase $110. Aí você imagina quem está posicionado até hoje nesse projeto. Ou então, melhor, quem entrou nesse projeto aqui na baixa porque acreditou no projeto no longo prazo, tendo em vista que a própria equipe estava atualizando constantemente o que eles estavam fazendo para manter a economia sustentável. Quem acreditou lá tá fazendo a grana preta agora. Então, assim, muitas das vezes é aposta isso aqui. Mas se você tiver um dinheiro que você possa separar para isso, é ótimo. Então você tem que ter isso em mente. Mesmo na renda fixa, quanto também aqui na renda variável, o investimento leva tempo. É claro que se você está buscando retorno rápido, você tem que estar preparado para um risco ainda maior. Investimento tradicional não vai te dar retorno de 10%, por exemplo, em questão de dias. Isso é a oportunidade que você encontra basicamente nas criptomoedas. Só que junto com esse retorno rápido também existe o alto risco e de uma hora para outra você também pode perder muito dinheiro. Então é muito importante você saber o momento de você entrar num projeto e também analisar ele para saber se é interessante você abandonar ele ou, se você acreditar, você continuar e até mesmo aumentar sua posição caso você tenha condição. Quando eu comecei como estagiário, eu ganhava uma bolsa de R$850. Como é que eu fazia? Me sobrava no final do mês aí uns 150 reais. No início, essa grana toda, ela ia para minha poupança ou para um CDB. Então eu deixava tudo em renda fixa.
como que eu fazia para poder apostar em renda variável, bolsa de valores, criptomoedas, porque eu comecei a minha aventura com investimento lá nos meus 20 anos, então hoje eu tô com 28, já tem um bom tempo aí de caminhada. Então assim, como que eu fazia? Eu fazia um trabalho extra final de semana, tipo, fazia freelance, eu comecei a programar desde cedo, então eu fazia alguns freelances na época de faculdade, criação de site, edição de banco de dados. Você também pode fazer, na época eu também tinha, quando eu estava aprendendo ainda programação, não sabia o que fazer em questão de freelance, eu usava também sites PTC, que depois eu posso até trazer algum vídeo mostrando para vocês como é que funcionam esses sites, que eu acho que é interessante até mesmo para quem acredita em projetos que são mais duradouros. Eu tenho alguns projetos que eu posso passar para vocês que possuem mais tempo do que o próprio Rollercoin, que eu já trouxe aqui, que é 4 anos já de duração. Esses projetos PTC já tem aí, brincando aí, mais de 8, 9 anos já no mercado, então dependendo pode ser interessante. É claro que envolve alto risco, mas quando tem um pouco mais de tempo como esse daí, você fica um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo de apostar. Então assim, além dessas opções, eu também fazia extra de faxina em supermercado. Às vezes tinha algum conhecido que trabalhava, por exemplo, em supermercado. No final de semana eles contratam pessoas para fazer um extra, que às vezes sai muito barato do que você ter que pagar CLT para um funcionário só para ele fazer aquilo. Então pode ser interessante você procurar essas opções. Uma forma bem interessante também é, por exemplo, fazer sacolé para você vender na praia, vende água, o que você vê que é válido. E o que você faz com essa grana extra, tudo que você fizer, você escolhe. Eu fazia o que? Essa grana extra eu colocava ela toda para renda variável. Como eu já tinha separado o que era da renda fixa, se essa renda variável fosse na faixa do que eu coloquei de renda fixa, eu fazia todo esse aporte aí para renda variável, para eu ter um retorno um pouco mais interessante. E também, se eu tava tendo lucro na posição, eu tirava 50% do que eu lucrei e passava para renda fixa. E é o que eu faço até hoje. Aqui, por exemplo, no Rollercoin, hoje eu tô com 6.4 de pH. Aqui eu tô com um bônusinho de 1.837, 4.56. Então, com o Rollercoin, eu tô fazendo em média aqui por dia. Como o Ethereum tá... Eu acho que o Ethereum e o Bitcoin estão em baixas, pode ser um momento até interessante para farmar. Se for considerar a cotação de hoje, o Ethereum, eu tô farmando 0.004, tô farmando $1,23 ao dia. Se eu tiver com RLT, é 1.09, então depende do dia. E também tem dias que tá acontecendo bônus de Ethereum, tá acontecendo bônus de Dogecoin, então são diferentes moedas que estão acontecendo e eles atualizam sempre toda segunda-feira no Twitter como que eles estão distribuindo esses bônus e em quais moedas eles estão fazendo isso. Outro projeto que ainda me dá um trocado bom é o Pegax. O Pegax eu tenho cavalo desde lá de outubro ou novembro, eu acho, que é quando o projeto já estava começando. Então eu peguei todo esse alto e esse baixo que o mercado teve. Então aqui eu consigo fazer em média cada 7 dias aí uma faixa de 10k de VIS. Isso aqui me dá o equivalente em média a uns $50 hoje. Então se a gente for considerar $50 a cada 7 dias, eu estou fazendo por dia aí entre 5 a 7 dólares, dependendo de como for o resultado da pessoa com quem está alugado o cavalo. Então assim, são jogos que continuaram com o tempo, a economia deles está sobrevivendo e eles ainda estão dando algum tipo de retorno. Então tenha isso em mente, o que você faz, por exemplo, qualquer saque desse que eu faço, 50% eu reinvisto no jogo e 50% eu saco. Então, com essa estratégia, eu já recuperei o investimento que eu fiz nesses projetos e o restante eu estou reinvestindo para aumentar os meus ganhos ao dia. O Rollercoin ele é o único que eu ainda não tive retorno, porque boa parte do que eu estou farmando nele, se eu considerasse tudo que eu já farmei nele, eu já teria retornado o investimento tranquilamente. Eu investi $350 nele, mas como boa parte eu estou reinvestindo no projeto, eu estou tirando uma média de 30% quando eu faço algum saque. Então ainda falta um pouquinho para eu completar esse investimento realizado, mas em questão de 1 mês, 2 meses mais ou menos, eu acho que eu já concluo isso e aí dali para frente é só lucro. Então tenham isso em mente, pessoal.
não se ganha todo dia. Você tem que estar preparado para uma hora você ter algum prejuízo. Vai acontecer. Se você ainda está nos projetos Play to Earn, tenha em mente que da noite pro dia tudo pode acontecer. Então um projeto pode ser hackeado, os criadores podem sumir do nada. Isso também vai para outras criptos também. É claro que nas criptos é mais difícil de acontecer quando são as que já estão, por exemplo, listadas em Binance, listadas em Gate.io, mas também tudo isso é possível. Então tenha em mente que o risco está atrelado com esses retornos mais rápidos, e quanto mais cedo você se habituar com isso, mais cedo você se prepara para uma possível perda que você tenha no futuro. Então, se possível, já começa a fazer sua reserva de emergência. Não coloca grana que você não pode perder nas criptos. Se você está preocupado, se você acha que está com uma grana sobrando aí, coloca na renda fixa. Bota, sei lá, 80% dessa grana na renda fixa, que é bem mais difícil de você perder lá. Evita que você perca esse dinheiro e ele fica rendendo. Mesmo que seja um pouco menos, ele vai continuar rendendo para você. E o principal, a taxa de juros está subindo cada dia mais, querendo ou não, com o cenário interno e externo que a gente está tendo. Então isso é muito bom para renda fixa. É um momento interessante para você se posicionar, ou até mesmo você voltar a se posicionar em renda fixa. E essas são algumas das dicas que eu acho interessante vocês terem em mente para poder analisar. Pensa bem se esse mercado é para você evitar perdas e principalmente perder dinheiro que você precisa, que você vai utilizar. Então, se o dinheiro já tem destino na tua vida para pagar alguma conta ou coisa do tipo, pensa muito bem que isso é grana, gente. A gente tá falando de dinheiro, isso é coisa séria. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais dicas para vocês e falar de alguns outros projetos que saiam um pouco dessa gama dos jogos Play to Earn. Eu tô querendo trazer mais opções aqui. Eu vou falar de renda fixa também, renda variável. Eu quero trazer um monte de coisa aqui no canal também, pra gente não ficar só preso nos jogos Play to Earn. Então me dá esse feedback do que vocês acharam desse vídeo aqui, até mesmo para eu ver qual caminho que eu tenho que seguir aqui no canal, porque é muito importante não só a decisão que eu tô tomando, mas também o feedback de vocês. Caso fique alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, vou estar tentando responder o mais breve possível, e claro, sugestões de vídeo são sempre bem-vindas, podem mandar. No mais, eu vou ficando por aqui, desejo para vocês um belíssimo dia, uma ótima semana, e a gente se esbarra no próximo vídeo. Abraço!